No nosso último encontro, nós falamos sobre a diferença de cultura de paz e pacificação social. Hoje, no canal da mediação, eu trago algo que veio em muitas indagações que me foram enviadas, de perguntar onde se aprende a fazer mediação. E eu, então, reservei para este nosso encontro um tema: educar para mediar. O que quer dizer isso? Então, eu vou contar um pouquinho da história da mediação como disciplina no Brasil, porque eu faço parte dela. Então, no ano de 2005, houve uma recomendação de se levar a mediação para as faculdades de Direito. E a primeira faculdade de Direito que realmente tomou para si este pioneirismo foi, na época se chamava IMES, que é Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul, e que mais tarde veio a se tornar a Universidade São Caetano do Sul, USCS. Como é sabido, este município de São Caetano do Sul, que faz parte da Grande São Paulo, é muito rico e então sempre teve projetos muito importantes com meios para desenvolver, porque os impostos lá são muito altos e recolhidos de grandes empresas, principalmente automobilísticas. Então, esta faculdade ela é uma autarquia, ou seja, ela é metade privada e metade pública, e então, para se lecionar lá, há necessidade de se fazer concurso. Foi aberto um concurso justamente para um professor de mediação. E naquela época eu estava pronta para isso, porque já tinha título de mestre e então podia ser a professora. E fui a única candidata, fiz o concurso e aí começamos a implantar a mediação. Num primeiro momento, a faculdade era relativamente nova e não pôde implantar direto na parte teórica, porque tinha que esperar que os alunos formassem a primeira turma no 5º ano de Direito. Enquanto isso, resolvemos fazer um projeto de pegar os alunos interessados em já ir aprendendo a prática da mediação e começamos a implantar na escola prática de mediação e de direito, de um modo geral, né, de práticas jurídicas que os alunos eram obrigados a fazer como uma condição para a formatura em direito. Então, começamos a fazer um projeto e, como é um lugar rico, nós tivemos que estabelecer que só poderiam ser atendidos naquele serviço pessoas que tivessem, no máximo, uma determinada renda, porque isso é um critério da própria OAB, né, que para fazer um atendimento gratuito só de pessoas que estejam dentro de um limite de renda. Primeiro dia, não apareceu absolutamente ninguém. Chegamos à conclusão de que São Caetano não era próprio, porque não havia essa faixa sociocultural. Aí eles resolveram abrir para outros municípios vizinhos e fez uma propaganda de televisão, de rádio, e aí começaram a aparecer muitos casos. Eu ficava atrás dos bastidores, eu orientava os alunos e eles então começavam a
fazer o atendimento sob a minha orientação. E aí, quando voltavam, eu fazia as devidas correções e comecei a colocar sempre 3 alunos juntos, porque um ajudava, apoiava o outro. Certo dia, uma aluna mais velha, uma aluna que já tinha filhos grandes e aí tinha resolvido fazer direito, chegou lá para mim e falou assim: veio uma senhora aí, mas eu já dispensei, não é caso de mediação. O caso dela é de litígio. Ela vai, então, para o outro setor para poder entrar com uma ação de alimentos contra o marido. Aí eu falei: mas me conta, como foi o atendimento? Ele disse assim: imagina que o marido é bêbado e chegou em casa, começou a fazer confusão, e aí ela botou ele para fora de casa e ele foi. E aí ela estava aliviada, porque foram anos e anos que isso aconteceu, e agora ela tomou a coragem e ele saiu de casa. Aí eu falei para ela: mas você está julgando alguém sem ter ouvido a outra parte. O que você acha de chamar este homem? Aí ela achou estranho. Tá bom, então eu vou chamar. E aí a mulher até perguntou: e não poderíamos ir os 2 juntos? E aí falou: pode. E aí eles contaram que ele já havia tentado várias vezes se afastar desse problema de alcoolismo, mas que ela nunca deu o devido apoio. Então ele sempre tinha a cobrança nos lugares onde ele ia, que dizia assim: sem o apoio familiar vocês não conseguem. E aí ela falou: olha, eu agora quero que ele volte para casa, porque eu vou com ele. Nós vamos até o fim nesse projeto. Foi uma coisa fantástica, um resultado. Fizemos comemoração e esta aluna desapareceu. Nunca mais voltou lá nesse serviço que nós estávamos prestando por intermédio da faculdade. Aí um dia 6 meses depois, ela me convidou para almoçar um dia. E aí eu falei: o que aconteceu que você não voltou mais? Ela disse assim: eu preciso contar uma coisa para a senhora. O meu marido é alcoólatra. E quando eu vi essa mulher se livrar, ter tido a coragem de jogar o marido dela para fora de casa, e ele foi, e ela estava tão aliviada, eu me senti também aliviada. Mas quando eles voltaram com uma comunicação estabelecida entre eles, com a qual eles conseguiram promover a transformação deste conflito, eu me senti realmente incapaz de voltar para esse serviço. Mas agora eu quero voltar, porque eu já conversei muito com o meu marido e nós realmente vamos nos separar. E aí foi a partir deste aprendizado que eu consegui promover uma transformação na minha vida. Olha, este exemplo, para mim, é sempre, ele já tem tantos anos, já fiz tantas mediações, mas este exemplo para mim é cabal. Como é importante educar para mediar. As universidades, as faculdades, os cursos, todas as formas de políticas públicas são capazes de promover essa paz social. Muito obrigada.